meus meditadores, vamos hoje aprender um pouco mais com relação às nossas histórias, né, os nossos contos que valem um ponto e salvam a vida. Então esses contos que nós vamos conversar são muito interessantes para a gente levar como meio da gente crescer e trazer também para levar para as nossas meditações diárias algumas propostas desses contos fantásticos, sempre trazem um final bem reflexivo com relação ao que ele apresenta. Então nós vamos falar sobre o circo arturiano inicialmente, são os cavaleiros da Távola Redonda, os cavaleiros do rei Arthur, que tinham como princípio básico o respeito e a honra, né? e o cumprimento das missões, coisas que nós estamos hoje trabalhando, nós estamos no século XXI, né? E estamos continuando a trabalhar com essas virtudes, né? De honra, respeito e terminar as nossas missões, né? Ou seja, executar aquilo que faz parte dos nossos propósitos, dos nossos desejos. Então nós vamos entrar com a nossa primeira história, que é a história então do Cavaleiro Verde, né? Então a história do Cavaleiro Verde é uma história muito interessante, que ela começa então com uma cena que vocês podem imaginar, os cavaleiros da Távola Redonda estão todos sentados ao redor da mesa, junto com o rei Arthur, e nisso que entra a sala um cavaleiro muito grande, muito forte e de cor verde, algo que, sem sombra de dúvida, mostrava alguma coisa sobrenatural nesse aspecto do cavaleiro. E esse cavaleiro então rompe a sala e com uma voz bastante grave começa a despertar um interesse sobre a sua imagem e fala: eu preciso de alguém que tenha coragem nesse conjunto de cavaleiros aqui, que com o meu acha, né, com o meu machado, acha é um machado que eu acredito que no caso dele ali seria um machado meio greco-romano, que tinha lâminas duplas, né, porque as lâminas duplas sempre dão um sentido de desejo apego, um sentido da gente trabalhar então com as não dualidades, né? Então o machado com duas lâminas sempre nos dão essa característica. E esse cavaleiro então com o machado na mão diz: eu preciso de alguém que consiga cortar a minha cabeça com um golpe só em meu pescoço. Portanto, deve ser um cavaleiro determinado, com força e coragem. E todo mundo ficou pasmo com aquela situação do Cavaleiro Verde e começaram então a se olharem e começaram a demorar. E nisso o rei Arthur então se levanta, né, da sua cadeira, de seu trono, e vai em direção ao Cavaleiro Verde. E nisso um dos cavaleiros bastante corajosos, que tinha um grande respeito entre todos, o Gaiwan, ou Gaiwan, depende como a gente fala esse nome, né? Então ele se levanta e diz: não, meu rei, eu vou fazer isso, deixa essa missão comigo. E o cavaleiro então verde se ajoelha, colocando seu pescoço à mostra para o corajoso cavaleiro. E Gaiwan então levanta o machado e com uma machadada certeira e firme corta a cabeça do cavaleiro. E a cabeça sai rolando e conversando e dizendo: bom, este cavaleiro então que acabou de fazer isso tem um encontro comigo na Capela Verde daqui a 1 ano, e eu vou fazer o mesmo com ele. Eu vou fazer um princípio aqui da reciprocidade. Eu vou também cortar o seu pescoço em um golpe só. E esse cavaleiro então vai em direção, o Cavaleiro Verde vai em direção à sua cabeça, colocando ela no lugar e saindo do castelo. E aquilo deu um certo silêncio, todo mundo se olhando, e o Gaiwan então ficou preocupado, porque ele teria esse encontro e ele teria 1 ano de vida. Então Gaiwan ficou pensativo, ficou pensando naquela situação toda, e eu acredito, pelos movimentos da história, que isso acontecia já no fim do ano,
né, ali novembro para dezembro, com a relação do solstício equinócio, com relação de várias situações do Dia dos Mortos chegando. Então Gauan sabia que teria um ano a partir daquela data. E quando se aproxima a data, então, eu acredito também em novembro, dezembro, Gauan pega o seu cavalo e suas armas e sai em busca, então, de cumprir a sua palavra. Isso era uma questão de respeito e honra dos cavaleiros, cumprir a sua palavra. E ele sai, então, em busca dessa capela verde e desse cavaleiro verde. E depois de muito tempo buscando, e já a neve chegando, o frio chegando, ele já impaciente, ele só vê uma situação, pedir aos céus, ao universo que ajude ele a encontrar então a forma de cumprir a sua palavra. Então Gauan se ajoelha e começa então a solicitar que ele consiga chegar no caminho correto dessa capela verde, desse cavaleiro verde. E quando Gauan se levanta, quase num passe de mágica, ele observa que tem um castelo à sua direita, e ele então olha o castelo e acreditando, mas esse castelo não estava ali. Mas ele vai em direção ao castelo, e entrando nesse castelo, ele recebe então para suas boas-vindas 3 pessoas: uma mulher muito linda, representando a beleza, uma anciã, que talvez representasse a sabedoria, e um cavaleiro muito grande e muito alto e muito robusto, representando talvez o justo, a justiça com a sua rudez. E aí esses 3 convidam então Gauan a entrar no castelo, sabendo, as redondezas já sabiam da fama dos cavaleiros do rei Arthur, então convida Gauan a entrar e diz para ele: amanhã eu começo a minha temporada de caça de 3 dias, então eu vou trazer essa caça e vou trazê-la em sua homenagem, cavaleiro. Eu vou botar aos seus pés tudo aquilo que eu caçar. Mas em contrapartida, eu quero que você casse alguma coisa dentro deste castelo e também traga e me apresente. E aí Gauan não entendeu muito como é que ele podia caçar alguma coisa dentro do castelo, mas ele ficou pensando o que ele estaria fazendo nesse castelo e as novidades que teriam acontecendo com ele. Então o cavaleiro, então, naquela manhã sai para sua caçada, as caçadas bastante longas, e naquela noite que saiu o cavaleiro, a esposa deste cavaleiro, dono do castelo, vai até os aposentos de Gauan e começa a tentar seduzi-lo. É uma mulher muito bela, muito linda, e Gauan, então, com seu pensamento de respeito e honradez, pensa que ele não poderia fazer isso com um homem que deu toda a hospitalidade a ele, e ele estaria dando a caça a ele. Então Gauan rejeita de todas as formas possíveis, e a mulher no final, então, vendo que não tinha nada a fazer, a única coisa que ela vai em direção a Gauan e dá um beijo em seu rosto. E Gauan então volta para o seu sono, mas pensando nisso tudo. Na manhã seguinte, então, chega o cavaleiro da caçada, o dono do castelo, e coloca em seus pés um grande urso. É uma caça bem farta, com bastante carne, com bastante pele, e entrega a Gauan então o urso, que alguns representam como a ursa, né? A ursa, o urso e o Arthur, que era toda essa conotação e essa situação com relação ao que o conto vai nos dizendo. A ursa tem dentro dela uma estrela polares que nos dá o centro, o centro da Terra, então seria o centramento, Então esse urso é depositado, e Gauan fica pensando o que queria fazer, e vem um insight na sua cabeça, um relâmpago, que ele vai até o cavaleiro e dá um beijo em seu rosto. E os dois então começam a rir e festejar tudo isso. Então o cavaleiro vai para os seus aposentos e Gauan vai para o seu dia de castelo. Chegando à noite,
De novo, a mesma cena se repete. A esposa do cavaleiro, dono do castelo, então vem e tenta novamente seduzir Gawain. E Gawain, seguindo o seu princípio de justiça, se nega a todos os pedidos dessa linda mulher. E ela, vendo que não ia conseguir nada com Gawain, então dá 2 beijos em sua face. E aí vai embora. No outro dia, volta de novo o cavaleiro com uma caça menor e se desculpando, inclusive, com Gawain pela aquela caça menor, uma caça de menor porte que ele tinha caçado e conseguido trazer para Gawain. E Gawain, então, vai até ele e dá 2 beijos em sua face. E os dois, então, entram na mesma cena do dia anterior, rindo e conversando. Então, o dia do castelo se sucede de forma normal. Então, vamos para a terceira noite. Terceira noite, então, acontece a mesma cena. Entra a bela mulher nos aposentos de Gawain e tenta seduzi-lo de todas as maneiras que ela podia entender, que podia seduzir um cavaleiro. E Gawain recusa, e ela então tira um anel do seu dedo e tenta colocar no dedo de Gawain, e ele diz que ele não ia aceitar porque ele sabia que isso aí é um sinal de compromisso, um sinal de elo, né? O anel tem essa conotação do elo, e também ele sabia que os reis sempre davam aos seus cavaleiros fiéis um anel, e isso ia causar um certo problema, que ia colocar ela em sintonia muito forte com ele. Ele recusa esse anel, então não aceitando e colocando em sua mão de volta, e ela então apavorada, e numa dessas ele olha de relance e ela tem um cinto, né, um cinto em forma de corda ao redor da sua cintura de cor verde. Isso chamou a atenção do Gawain, e ele ficou observando, e ela também viu que ele estava observando, e ela então tira o cinto, esse em forma de corda, e entrega a ele dizendo assim: nobre cavaleiro, esse cinto ele não deixa as pessoas sofrerem nenhum corte. As pessoas não conseguem ser cortadas com esse cinto, ele foi feito com uma mágica muito especial. E Gawain veio à sua cabeça então que o seu pescoço ia ser cortado, que daqui a 2, 3 dias ele teria que se encontrar então com o Cavaleiro Verde. E Gawain então começa a repensar, pensar, e aceita o cinto, enrolando esse em seu braço. E aí chega amanhã e o cavaleiro dono do castelo está chegando com uma caça e larga nos pés de Gawain então uma raposa, novamente se desculpando pelo porte da caça, e uma raposa e aquela cena, e a esposa do cavaleiro, entregando o cinto verde, dá 3 beijos em sua face naquela noite e vai embora. E aí o que Gawain faz? Se aproxima do cavaleiro e dá 3 beijos em sua face. O cavaleiro ficou observando Gawain por um tempo, mas seguiu o seu ritmo normal de conversa, e a coisa foi indo. E Gawain então no final do dia se despede de todos, agradecendo pela forma como ele foi recebido, a forma como ele foi auxiliado no castelo, pelas caças, etc, etc, e parte em busca da sua capela verde, onde estaria o nosso Cavaleiro Verde. E o nobre cavaleiro dono do castelo diz para ele: eu vou te dar um pajem meu que conhece a região, e ele vai te levar até a Capela Verde. E os dois então saem a cavalo em direção à Capela Verde. E o pajem, nesse tempo todo da viagem, tenta persuadir ou tenta convencer Gawain a não entrar nessa Capela Verde, porque ele diz que todos que foram até lá nunca saíram lá de dentro, e ele achava Gawain um cavaleiro muito justo, com muito respeito, um cavaleiro com uma nobreza, que ele também ia morrer nessa Capela Verde. Gawain não acredita nisso, e ele tinha uma palavra e uma missão. E aí então, quando chegando próximo, o pajem diz: daqui eu estou voltando porque é muito perigoso e eu não quero
correr esse risco. E ele volta e Gauã então, com seu cavalo, chega próximo da caverna da Capela Verde, que tinha como entrada uma caverna. Então a caverna sempre tem, em nossas histórias, desde Platão, chegando aos contos mais modernos, o mistério, né? O que está escondido lá dentro e todo o mistério de uma caverna. E Gauã então entra na caverna e grita o nome do Cavaleiro Verde, se ele estava lá, que ele era Gauã, o cavaleiro que tinha cortado a sua cabeça. E ele pede que Gauã espere um pouco e ele ouve o afiar do machado. E ele pensou, ele está afiando o machado para cortar a minha cabeça. E ele então recebe a ordem de entrar, ele entra e se dá então de frente com o grande Cavaleiro Verde. E esse então diga: nobre cavaleiro, que bom que você cumpriu a sua promessa, mas agora eu vou ter que cortar o seu pescoço. E Gauã, então, pensando também na corda verde, no cinto verde que foi dado pela esposa do cavaleiro, do castelo que ele estava, ficou pensando então no poder, né? Colocou toda a sua crença nesse poder da corda verde. E essa corda verde é muito interessante porque depois todos os cavaleiros do rei Arthur e alguns monges passaram a usar por baixo de suas vestes essa corda verde, mas isso é uma outra história nossa aqui para um próximo conto. Então Gauã então se ajoelha, coloca o seu pescoço à mostra e o cavaleiro então levanta o seu machado. E quando vai baixar, Gauã dá um pris com os seus ombros e mexe a sua cabeça, e ele para e diz: que houve, nobre cavaleiro? Está com medo da morte? Cavaleiros não têm medo da morte, cavaleiros enfrentam a morte. O que houve com você? E ele então pede desculpa ao Cavaleiro Verde e diz: não, eu fraquejei de fato, então agora eu estou pronto para que meu pescoço seja cortado. Então surge naquele momento a crença do Gauã um pouco que fica sobre júdice do seu pensamento, né? Então ele novamente levanta o machado e quando chega próximo ao pescoço ele para, e daí chegou a vez de Gauã dizer: o que está vendo aqui? Alguma brincadeira? Era só vez de cortar o meu pescoço e você parou. Eu sim parei para conhecer um pouco melhor, te conhecer e te observar um pouco melhor. E Gauã então disse: então vamos para alguma luta, alguma coisa? Eu disse: não, eu tenho 3 tentativas e eu vou executar essa, e a última eu vou cortar o seu pescoço. E Gauã então se prepara novamente e o cavaleiro então levanta o machado e, baixando o machado, faz um corte na lateral do pescoço de Gauã, e esse levanta preocupado, não sabia se era em função da corda verde, do cinto verde, o que era, e ele pergunta: você está brincando comigo, né? Você quer fazer o que comigo? E ele fala então: nobre cavaleiro, eu quero te dizer que tu já cumpriu a tua missão vindo até aqui e oferecendo o meu pescoço, mas eu quero te dizer que parte da tua missão não foi cumprida. Tu fizeste todas as entregas, eu sou o mesmo cavaleiro do castelo e aquela é minha esposa, e eu combinei com ela aquilo tudo, e ela te deu então uma corda verde que ela fez para mim, para que eu nas minhas lutas e batalhas não me cortasse e tu não me entregasse ela. Então tu não agiu corretamente, e essa marca no teu pescoço sempre vai te ensinar essa tua situação que tu me enganou. E por isso que, sabendo disso, eu coloquei em seus pés uma caça que representa isso, que foi a raposa. Mas eu acredito que a tua missão foi cumprida e tu podes voltar. E Gauã então se levanta e tenta entregar, tira de seu braço a corda verde, o cinto verde, e tenta entregar essa corda ao Cavaleiro Verde. E esse não aceita de maneira nenhuma, dizendo que isso agora pertencia a ele e que ele fizesse bom uso e se lembrasse sempre desse acontecido. E Gauã então pega o seu cavalo e vai em direção ao castelo,
aos cavaleiros da Távola Redonda, e chegando lá é agraciado por todos, porque fazia muito tempo que ninguém via Gauã e não sabia do seu paradeiro, e vira uma festa no castelo, e Gauã então começa a contar a sua história de bravura, dos fatos acontecidos, todos começam a comemorar, e Gauã então mostra a corda verde para todos, que estava enrolada na sua cintura, e todos começaram a usar então a partir daquele momento também uma corda verde, representando então essa crença de não ser cortado, assim como a bravura do Gauã em procurar a sua própria morte. Então todos festejam e o castelo volta ao normal. Então essa é a primeira história que eu estou contando para vocês, é uma história que traz muita sabedoria, e nós vamos discutir essa sabedoria ao longo de nossos próximos encontros. Nós vamos começar a entender melhor essa história e o que ela acontece. Então, essa aqui é o nosso primeiro conto, no nosso curso de formação de meditadores. Então, esse é um conto que traz muita sabedoria, e eu tenho falado para vocês que a grande virtude de um meditador ou de um instrutor de meditação é a sabedoria, porque só sentar na almofada pouco vai mudar no nosso interior. E como eu digo sempre, tudo acontece de dentro para fora. Então a nossa sabedoria é um elemento muito importante para quando a gente for sentar na almofada. Então essa é a primeira história, a história do Cavaleiro Verde. Então nós vamos continuar com as nossas histórias. Então, meus meditadores, um grande abraço, e procurem refletir sobre a história, porque nós vamos conversar um pouco mais sobre ela em próximos encontros nossos. Nós vamos discutir essa história do Cavaleiro Verde. Então, um médio abraço a todos e até um próximo encontro, e um bom dia a todos vocês.